Bem, boa tarde, prazer estar aqui. Agradecer a Tereza o convite, agradecer aos colegas de mesa. O Ivan já puxou para uns assuntos quentes, né? Vamos aproveitar. Quê? Foi bom, vamos aproveitar. Eu lembro quando eu fazia engenharia e quando eu decidi fazer cinema, eu fui lá contar para meu pai também da área técnica e tal, né? E ele falou que ficou pessimista, falou, você não vai ter saída nesse negócio. O exemplo que ele deu, ele falou, eu nunca vi um anúncio de jornal pedindo um cineasta, né? E eu também nunca vi. E aí como é que faz, então? Então, deve ser coisa de rico, né? E eu não posso negar que meu pai tem certa razão. Eu vou falar da parte pessimista primeiro, para depois a gente pensar nas partes otimistas. Mas a parte pessimista ainda é um negócio que exige uma certa concentração de capital, e essa concentração de capital exige uma certa dificuldade e tem poucas formas de ascensão na carreira. É bastante difícil, os colegas cineastas estão muito precarizados. O emprego é precarizado. Desde diretores reconhecidos como Ivan, até diretores novos, o cara é um diretor reconhecido e não consegue ter dificuldade de pagar as contas. É um negócio bastante cansativo. Eu dei muita aula de cinema há muitos anos, que aí, por outro lado, quando surgiu o Renascimento, virou uma loucura, né? Então todo mundo queria ser cineasta. Aí abriu várias escolas de cinema. Eu tinha acabado de me formar em cinema, então não tinha mercado para fazer cinema, tinha mercado para formar novas pessoas que querem fazer cinema. Que, por outro lado, formavam novas pessoas que querem fazer cinema. Até onde vai dar isso, até agora eu estou tentando entender. Porque foi aumentando as pessoas que têm esse ímpeto, esse talento, que é um aumento natural, está contido há muitos anos, essa energia. E, ao mesmo tempo, a gente não conseguiu abrir o nosso mercado da indústria criativa de verdade. A gente não abriu. A gente continua tendo poucas emissoras, tem emissoras regionais, a gente continua tendo toda a produção sendo feita em um bairro do Rio, né? A Globo inteira, onde está concentrado 50% da nossa audiência, é as pessoas que moram no Leblon. Então a gente está tendo a visão do Leblon brasileiro. Então o Leblon já teve todas as etapas do país, todos os períodos, Juscelino, década de 20, todas as épocas, tudo no Leblon. É tudo a visão do Leblon para Canudos, visão do Leblon para... Né, que é uma loucura isso, né, gente? A gente conseguiu concentrar de uma forma tão grande que ficou com muito pouco mercado. E gera uma paranoia, né? O que eu vi, uma época eu fazia oficina para atores, porque eu estava na Globo, né? Porque eu fazia uma série que chamava Cidade dos Homens. Aí eu fazia oficina para eles e era todo mundo querendo entrar na Globo, um desespero de entrar na Globo. A oficina ficava zombando deles, porque eles tinham tanta vontade na Globo que eu zombava deles. Mas aí fica o pessoal que quer entrar na Globo e o pessoal que tem raiva da Globo, porque também outra solução é ter raiva da Globo. Aí fica uma paranoia contra a Globo também. Que é uma coisa chata, né? Você fazer uma arte indo contra alguma coisa, nunca dá certo. Em geral, você faz arte a favor de alguma coisa, né? O que eu quero fazer, não contra, né? Não pode partir da tua criação artística do pressuposto que outra coisa é ruim, né? Tem que partir de uma coisa que você quer fazer, né? Afinal de contas. Então, realmente tem uma concentração. Então, é uma área difícil. Eu dava aula, sempre enfatizava. Eu dei uma aula no Acre. Eu gosto muito do Acre. Eu vou muito pro Acre. E eu fui dar um curso lá, tal, falei, aproveitar, né? Que eu vou ter um curso. E o Acre tem uma cultura fantástica, várias coisas interessantes. E na classe tinha 50 alunos, nenhum deles conhecia a cultura do Acre. As pessoas queriam fazer cinema. Era impressionante. As pessoas que querem fazer cinema começam a se afastar das culturas deles, né? Porque, na verdade, todos eles queriam saber se eu já tinha conhecido a Juliana Paz, como se tivesse alguma expectativa real de um cineasta namorar a Juliana Paz, né? Eu falei, gente, não tem. Não tem. Se você quer fazer cinema imaginando que vai namorar atriz famosa, não é um bom caminho, já deixo claro isso. Tem caminhos melhores para isso, tipo trabalhar de industrial, empresário e tal. Cineasta não é para isso. Então, cineasta realmente tem que fazer, você vai fazer porque você também quer fazer. Primeira coisa, assim, você realmente tem um ímpeto incontrolável de fazer arte. Se tiver esse ímpeto incontrolável, aí realmente eu recomendo, porque a gente acaba começando a gostar no meio. Mas é um caminho de muito sacrifício, trabalha demais e ainda o Ivan tem razão, é precarizado. E a caso que ele falou pontualmente, ele tem toda a razão. Hoje o cinema autoral está com dificuldades. Em parte é no mundo todo, mas no Brasil está pior.
Não estou dizendo que no mundo todo, mas no Brasil está pior. No Brasil a gente teve filmes, nos últimos anos, interessantes pra caramba, que tiveram 3 mil espectadores, 4 mil espectadores. O negócio deu uma... Não era assim. Antigamente esses filmes tinham 200 mil espectadores. 300. Agora, assim, concentrou de uma forma tão grande nesse modelo que é Globo Filmes, Blockbusters e tal, que qualquer outro tipo de expressão... O filme da Laís tinha que ter 1 milhão de espectadores, 2 milhões de espectadores. São filmes... Não são filmes, assim... nossa, totalmente experimentais. São filmes que são inovadores, mas ao mesmo tempo tem público. Tem pessoas interessadas, tenho certeza que tem. Só que tem um modelo de produção muito concentrado, que acaba gerando pouco espaço para o surgimento de coisas novas. Ou seja, tem lição de casa para quem faz política, né, e para a própria classe, mas também o problema dos cineastas, muitas vezes quem forma cinema, é que a gente acaba condenando todos os cineastas brasileiros a pensarem o tempo todo em produção. É um negócio louco isso, né? Eu nunca vi tanta gente pensando em produção. O cara fica o dia inteiro pensando em como arrumar dinheiro. Esse negócio das leis de incentivo também aconteceu isso. Não é artista, o cara deixa de ser artista, porque não dá tempo mesmo, questão é um tempo físico. Se o cara passa o dia inteiro pensando em como mandar projeto para edital também, que dá um trabalhão, projeto para edital. Vamos falar entre nós também é uma loucura isso. Eu lembro que... É tanto edital? Não, é tanto edital. É um negócio de edital municipal, estadual, não sei o quê. É a melhor solução que a gente encontrou por enquanto, mas acho que a gente tem que conversar e pensar outra coisa, porque é muito trabalho isso, eu lembro e é muito documento, é muita coisa. Eu lembro que logo antes de entrar na secretaria, eu acordei à noite, uma vez que tem tanto edital. Uma vez um edital meu foi impugnado, porque eu tenho 20 lugares para assinar, eu não assinei o 19. Impugnaram o edital, acabou tal. E eu estou lá na sala e eu fiz outra coisa, é parecido, porque não pode. Se não impugnar, eu fiquei chocado, eu tive que impugnar um projeto lá, porque se não impugnar, pode impugnar o edital inteiro. Aí eu falei, puta, mas eu vou sacanear o cara só por causa disso. Eu fiquei meio chocado. Mas aí eu fui impugnado uma vez, eu lembro que eu botei num edital recentemente o de baixo orçamento e tal. Eu acordei à noite com um pesadelo, que eu não tinha botado o currículo. Eu não botei o currículo. Aí eu falei, não, eu botei o currículo. É uma paranoia, porque se você esquecer algum documento... Como? Diz que em Brasília tem a linguagem que é brasileiro, que o Sérgio Assunção, que faz os editais... Às vezes, quando você recebe, você faz cinema, você vira uma vítima dessas cartas. Eles passam a te controlar, igual em países comunistas, sabe? De saber se você gastou dinheiro. Como é que faz o curta-metragem? 50 mil. Se ele roubar 1.000, tinha que fazer uma estátua para ele. Eu também acho isso. Uma paranoia, né? Se o cara roubar 1.000 reais... Não, mas a carta não quer dizer isso. Que lá em Brasília, isso quer dizer aquilo. Não, isso foi uma coisa que está acontecendo agora. É um ciclo de desconfiança, que a gente começa a desconfiar o tempo todo que o artista é um ladrão, a priori. Né? A priori é um ladrão. Não sei porque não tirou essa ideia. A priori o cara quer fazer um filme, trata ele como um bandido em potencial. Aí você começa a investigar ele o tempo todo, e como qualquer coisa que você investiga muito, você acaba obrigando o cara a fazer alguma coisa, porque fica tão paranoico, é tanto controle, que acaba sendo o contrário o efeito. Porque o cara... É impossível. Se você gasta... para alugar um barqueiro no Acre, você não tem nota fiscal, você não pode dizer que gastou o barqueiro. Aí você não tem o que fazer. Aí você obriga o cara a arrumar outra coisa, outra solução. Horrível, né? O cara não quer e você obriga o cara a usar os mesmos procedimentos de quem... Mas isso foi uma coisa que foi inventada por nós, nosso povo. A gente começou a entrar numa noia. Foi na democratização. A gente Sabe quem inventou o Ministério da Cultura? Quem? Vocês sabem quem inventou o Ministério da Cultura? Mussolini. Mussolini era legal, né? Mas não, quer dizer, a gente inventou esses procedimentos de controle absurdo que precarizam. Então a gente está obrigando os cineastas a ficarem sendo produtores da própria obra. Só para acabar, tem uma coisa que a gente não tem no Brasil, que eu acho onde você percebe que temos modelos de produção esquisitos, que a gente não tem agente. Eu nunca conheci um cara que é agente de cineasta. Isso no mundo todo. O agente, você pega um filme americano, tem um cara importantíssimo que é um agente. Vocês já viram nos filmes? É o cara que vende o artista. Já vou acabar. E aqui no Brasil a gente não tem. Então, a gente não tem por quê? Porque ou é a produção dentro da Globo, ou o cara tem a própria produtora. Então tem uma produtora de 3, 4 pessoas trabalhando, que é muito difícil fazer cinema com a produtora sozinho. Então você obriga o diretor, que é um artista, a ser produtor. O exemplo que dá para pensar é que no Brasil, o Tim Burton, por exemplo, não seria cineasta. Ninguém, não seria. Imagina o Tim Burton indo nas empresas pedir patrocínio. Não dá tempo. Qualquer cineasta americano que a gente gosta teria grandes dificuldades no Brasil de fazer cinema, porque a gente não tem uma indústria mesmo, as pessoas não contratam artistas, não tem uma busca de artistas.
Então a gente fala muito de produção independente, pouco de autor independente, e a gente tem que dar caminhos aí para que os artistas consigam ser artistas sem ter que serem produtores da própria obra. Obrigado, Newton. Eu acho que assim, a gente teve duas falas até agora que eu classificaria como mais pessimistas do que otimistas, né? Então, eu vou perguntar... Realistas. O Bruno Barreto, que é reacionário para burro, ele falou que não tinha espaço para tanto diretor aqui. Ele falou a verdade, é o que ele falou lá. Certo. Não tem mercado para tanto diretor. Então, depois o pai dele puxou a orelha dele e voltou atrás. Ok, vou trocar a palavra então, mais negativas do que positivas. Então, eu vou passar agora a palavra para a Laís. A Laís, apesar de... O Zé do Caixão, se fosse pastor, estava milionário. Eu vou passar a palavra para a Laís, que apesar de todos os problemas do cinema brasileiro, conseguiu realizar 3 longas-metragens nos últimos 10 anos, se a minha conta está certa. 3 de ficção e mais o Cinema bem um pouquinho atrás. 3 filmes bons e que encontraram uma fatia de público. Às vezes a gente sempre torce para que seja mais, mas encontraram uma fatia de público. Então eu queria começar perguntando para você, Laís, se é possível ter uma visão do fazer o cinema mais positiva. Bom, eu tenho uma visão, de fato, mais positiva. Ou menos realista, talvez. Não posso admitir que eu seja mais querido e mais visto fora do Brasil que aqui. Eu não sei se você é vista fora do Brasil. Eu sou. Certo. Porque eu faço cinema de terror universal. Uhum. Então, como é que eu posso ser querido lá fora e posso ser odiado aqui? A minha visão de cinema, que eu acho que é, assim, por que eu escolhi essa profissão, que eu gosto muito, acho que, né, tem uma certa fase da vida que a gente tem muita dúvida, o que a gente quer fazer, não tem as certezas, mas eu tive essa certeza logo cedo e eu tenho muito prazer com a minha profissão, que não é fácil, realmente não é fácil. Fazer cinema exige, você tem que ser muito zen, porque os projetos, eles são todos a longo prazo. Quando a gente fala a longo prazo, é a longo prazo mesmo, né? Então, assim, para fazer o Bicho de 7 Cabeças, por exemplo, eu tinha, se eu não me engano, 25 anos quando eu li o livro do Carrano, Canto dos Malditos, e eu filmei quando eu tinha 30. E eu sabia disso. Quando eu tinha 25, eu sabia, ou eu decido agora que longa-metragem eu vou fazer, ou então eu vou fazer meu filme com 40 anos, meu primeiro filme. Então foi uma certa consciência da profissão, né? E foi muito importante isso. Isso faz parte, né? Assim, eu fiz faculdade de cinema, sou formada em cinema, fiz FAAP aqui em São Paulo. E no momento em que o cinema não era tão bem visto, né, com o glamour que tem hoje o cinema brasileiro, que apesar de todas as nossas críticas, mas essa sala está cheia, né? Assim, as pessoas, os cursos de cinema estão cheios, os atores todos querem atuar no cinema, existe um glamour, e o cinema, ele por si só é um glamour, né? A sala escura, você sair de casa, viver o ritual sensorial que é entrar numa sala de cinema e escutar uma história, né? Eu acho que todo mundo, será o cinema vai acabar, o cinema vai acabar? Não, ele pode se transformar, mas ele não vai acabar. A nossa necessidade de contar histórias, isso é do ser humano. E a nossa sociedade é cada vez mais audiovisual. Então, o cinema ele está completamente a favor do movimento natural da nossa história. E uma coisa que me fascina nessa profissão que tem que abstrair um pouco essa questão mercadológica do primeiro final de semana, que isso né, como que foi falado, primeiro final de semana, o filme tem que fazer bilheteria para ele ficar em cartaz, né? Existe essa ansiedade do mercado, mas que eu me controlo muito para não cair nesse desespero, digamos assim, necessário, porque o cinema é indústria. Porém, o cinema para mim ele é mais do que apenas o entretenimento. Para mim, cinema ele é também educação, ele também é memória, ele também é uma forma de a gente entender quem a gente é, e por isso ele precisa existir. Então, um país que não tem uma cinematografia é a mesma coisa que um país que não tem a sua literatura, né? Então é uma coisa estranha. Já imaginou? Você chega num país e não tem quem são os grandes autores, né, de determinada época. Se não teve uma expressão daquela época,